Então, estamos iniciando mais o Evangelho do Sábado, agradecendo a Deus pela semana de trabalho, agradecer a Deus pela nossa família, pelos vizinhos, pelas pessoas que nós, nessa semana, tivemos juntos. Isso é muito importante, que esse Evangelho possa chegar nos lares, nas famílias, que é uma palavra da Boa Nova de Jesus, e vai ser muito gratificante nós estar aqui presente para falar desse Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema muito importante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nós fizemos na última palestra, a gente comentou sobre os mandamentos da lei de Deus no Velho Testamento. Tão interessante esses 10 mandamentos que está escrito em 20 de Êxodo e no capítulo 5 e 6 do Deuteronômio, porque Moisés escreveu 5 livros, que é o Pentateuco. Ele escreveu a Gênesis, que é o primeiro livro, o segundo é o Êxodo, que ele deixou os mandamentos no capítulo 20, daí ele escreveu os Levíticos, daí ele escreveu o livro Números, e no último livro, então, é Deuteronômio, que era a despedida dele. Ele já estava voltando para o mundo espiritual no Jordão. Ele então vai repetir novamente os 10 mandamentos na despedida dele e passou essa responsabilidade na época para os juízes, para os patriarcas, né? Porque as pessoas que iam continuar por um tempo que depois foi muito esfriado muitos mandamentos, porque daí veio muita politicagem no meio da religião, daí ficou muito difícil. Mas no início eles guardavam os mandamentos na íntegra, a família inteira. No deitar, no levantar, eles passavam a mensagem dos 10 mandamentos para as famílias e também na via pública. Eles eram era um povo escolhido por Jesus para vir acompanhar Moisés, na época, uma parte, bem pequenininha, mas ficou essa parte dando sustentação para um tempo, porque os 10 mandamentos da lei de Deus é a carta magna da humanidade, é a constituinte da terra espiritual. Todas as leis da terra é tirada dos 10 mandamentos, todas, e todos os tempos. Tudo é um paralelo. E as constituições humanas vão mudando, de acordo com o progresso. A de Deus é imutável, é eterna, é invariável, não varia, não muda. São 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos estão na Gênesis da Bíblia ao Apocalipse. Os 10 mandamentos. Toda a Escritura. Eu posso falar com certeza porque faz 50 anos que eu leio a Escritura também. E tem mais um detalhe. Agora, hoje eu vou falar no Evangelho segundo o Espiritismo. E vai servir muito para os espíritas, meus companheiros de religião. Porque esse capítulo 1 do Evangelho é muito pouco lido, é muito pouco pregado. O povo não prega esses mandamentos. É tão interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo está em ordem alfabética os 10 mandamentos, que está lá em 5 de Êxodo. Não mudou nada, os Espíritos Superiores trouxeram os mesmos mandamentos na ordem alfabética. Vê como que não muda mesmo, né? E diz que é para ir para frente, para muitos séculos para frente. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, fala das 3 revelações. Nós na Terra só tivemos 3 revelações. Só 3. A primeira foi o Decálogo, foi os mandamentos, que os mensageiros de Jesus trouxeram na Terra por intermédio de Moisés, que era um médium extraordinário, um dos maiores médios da tempo. Ele tinha várias mediunidades, Moisés. Por isso que ele escreveu os mandamentos numa pedra, né? Com a mediunidade que ele tinha, de efeito físico, saía fogo da pedra. Ele deixou gravado nessa pedra angular que os construtores rejeitaram, que são os 10 mandamentos, até hoje. Então nós vamos ver bem. A terceira, então são 3 revelações. A primeira é o Decálogo, porque daí Jesus veio na segunda revelação, que é a lei do amor.
E a terceira é a lei da caridade, que abrange os dois primeiras revelações. Porque não existe, gente, amor sem justiça. Como é que você pode amar roubando, adulterando, brigando, caluniando, ou desonrando pai e mãe? Como é que você pode... Que amor que você está pregando? Eu me separei por amor, eu matei por amor. Ah, o que é isso, gente? Amor é uma coisa que temos longe para entender a sublimidade do amor. Mas eu vou falar um pouquinho dos mandamentos, vou começar nos 10 mandamentos, que está em ordem alfabética, como está em 20 de Êxodo e 5 de Deuteronômio. Mesmo mandamento, em ordem alfabética. Então o espírita não pode dizer que não tem no Evangelho. Está aqui, eu vou ler os mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 1, que é tão esquecido e muito pouco pregado. Os grandes oradores espíritas eu não escuto falar o Evangelho que eu vou falar hoje. Difícil, difícil. Porque guardar esses mandamentos e praticar só Jesus na terra, que praticou na íntegra, só Jesus. Vai ver como nós estamos longe para praticar essas leis. Mas nós temos que divulgar, pelo menos, e começar a se esforçar para ser melhor cada dia. Então, vamos lá. Diz os Espíritos, não penseis... Eu vou falar um tópicozinho de Mateus, para dizer que eu não entrei nas Escrituras também. Só um tópicozinho de 5 de Mateus, capítulo 18 a 20, que Mateus registra os mandamentos de Deus no Novo Testamento. Então, veja bem o que o Mateus fala aqui. Que Jesus que falou, né? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Qual lei? Essa estou falando. A lei e os profetas. São as 10 leis. Não vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Tudo que está na lei tem que ser cumprido. Não tem como, né? Enquanto resta um único ponto. Tem que cumprir essa lei. Jesus falou que não veio destruir a lei. E nem os profetas. Porque se acha de destruir a lei, ele é a continuação da segunda revelação. O amor é cumprimento da lei de justiça. É a continuação. Então vamos lá. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai, a lei não é de Moisés. Que tem muitas... Não, essa lei aí que você está falando é de Moisés. Nada a ver. Moisés não... Essa é a lei de Deus, está escrito aqui, ó. As leis que veio no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Ele não escreveu essa lei, ele escreveu 5 livros, mas esses mandamentos não. Esse Moisés não tinha capacidade de escrever, né? Então vejamos bem. 2 partes distintas. Na lei de Deus promulgada no Monte Sinai, lei de Deus promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Essas são leis que mudam, civis. Um é invariável. Os 10 mandamentos é invariável, não muda. Como o próprio Deus, não muda. Nós que temos que se encaixar e praticar isso aqui. Enquanto praticar, nós vamos embora daqui. Vamos voltar aqui se der tempo. Porque o terceiro milênio está chegando. Se nós não praticarmos o terceiro milênio, nós vamos para outro planeta inferior, para outras escolas. Veja bem como a responsabilidade é grande, principalmente quem prega, né? Vamos lá. Então vejamos bem. Disciplinar decretado por Moisés. Um é invariável, né? A outra, apropriado aos costumes e o caráter do povo. Os costumes e o caráter daquele povo muito atrasado, né? Então, na lei mosaica, vai se modificar com o tempo. A lei civil vai se modificar, está modificando. As constituintes humanas vai se modificando, vai se renovando, né? Vai se modificando. A lei de Deus, não. Essa lei de Deus, não matar, não roubar e santificar o dia de sábado, é o terceiro mandamento. Esse que é o problema. Não tem problema se nós trabalhar também, não tem problema. Trabalhando é uma prece que nós temos continuando. Nós podemos fazer muito mal no sábado, aí fica ruim, né? A lei de Deus, então, está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Vamos ver o que é esses 10 mandamentos que está lá no Êxodo. É o mesmo, em ordem alfabética. Veja bem, o primeiro mandamento já vai trazer
um despertamento para nós. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito e da casa da servidão. Vê que o povo do Egito não era fácil, né? Teve que tirar de lá, do povo de escravidão, né? Porque veja bem, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Só tem um Deus único, Pai de todo o universo, e nosso. Não tem outros deuses. Não fará imagem de semelhança nenhuma, nem que está no céu. Quem que está no céu? Jesus está no céu. Quem que conhece Jesus na Índia para fazer uma imagem e dizer que é ele? Quem que conheceu? Quem que viu ele? O Allan Kardec passou para a Terra, Chico Xavier tirou uma foto, tudo bem. Mas o Cristo, quem tirou? É uma imagem, imagem não existe. É criação da mente do homem. Então ele cria imagem. Pode dizer que o Cristo tem vários tipos de imagem do Cristo. Um é mais moreno, outro é mais claro, outro é mais cabelo longo e tal. Cada um faz de um jeito, né? Não adorás os anjos que estão nos céus. Não fazer imagem de santos e nem de anjos que estão no céu. E nem na terra. Na terra, aqui. Não adorareis. Como que nós não adoramos artista, jogador de futebol, os messias que aparecem por aí, os falsos profetas, que estão há milhares por aí, despejando o evangelho da maneira comercial? Então temos cuidado, o próprio João falou, cuidado, tem muitos falsos profetas no meio de vós, muitos, e muitos aqui também, no mundo espiritual. Se cuide, verifique quando o Espírito vem falar com você, se ele vem de Deus, veja pelo diálogo que ele vai trazer contigo. Que nós falamos aquilo que somos, não tem como. A boca fala que o coração está cheio, né? É isso o ditado? Então esse é o primeiro momento, não dá imagem de semelhança nenhuma. Nem de prata, nem de bronze, nem de pau, nem de ouro, nem de prata, nada. Isso é o primeiro mandamento, gente. Está mais de 4.000 anos conosco, gente. Veja bem, como nós crescemos pouco ainda desse lado espiritual na Terra, temos ainda, diz que nós estamos desenvolvendo 5% da nossa capacidade, e nós temos que desenvolver 100%. Temos desenvolvendo 5%. Veja como estamos longe da perfeição, não é? Segundo mandamento, não pronunciarei o nome do Senhor em vão. Qualquer coisa jura por Deus. Não pode. Você está pregando uma mentira, uma banalidade, por ignorância, e bota o nome de Deus no meio. O que é que Deus tem que ver com as nossas fraquezas? Vamos usar o nome de Deus por nossas fraquezas, por nossas mentiras? Eu juro por nome de Deus, mas está mentindo. Mas eu juro por nome de Deus, mas está mentindo. Isso é gravíssimo. Esse é o segundo mandamento. O terceiro é abençoar e santificar o dia de sábado. 6 dias trabalhará, o 7º é o dia do repouso. Você e toda a tua família. Até os animais que estão no teu comando, dá uma folga para eles. Porque eles também precisam, eles têm organismo. E também cansa, porque naquele tempo é tudo tocado animal. Hoje é mais na tecnologia, mas naquele tempo é tudo que a carga era para os animais fazer, não é? Então os animais também tinha que deixar. E nem o forasteiro as visitas que chegassem até mim, eu não podia envolver eles no trabalho. Veja como esse sábado, porque aqui no Evangelho, ele está falando, mas se você ler a Bíblia, está bem mais, sabe? Bem mais falado. O terceiro. E o quarto, honrai pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só honrar pai e mãe, honrar os filhos também. A família. Faz parte do laço sanguíneo. Nós temos que amá-lo. Para viver bem na terra. Nos longos tempos na terra e no mundo espiritual. E esse quarto mandamento é muito violado hoje na terra. Tem milhares de velhinhos na sarjeta, gente. Nos asilos. Os filhos nem vão visitar os pais, muitas vezes no asilo. Estão abandonados. Isso é amor? Isso é o quarto mandamento da lei de Deus, gente. Vão ter que dar conta quando chega no mundo espiritual. O que é que você fez do teu pai? O que é que você fez dos teus filhos? Não é fácil para nós também. Porque nós somos imperfeitos, não é? Esse é o quarto. E o quinto. Não mateis. Não matarás. Nunca se matou tanto na terra. Nunca se matou tanto. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe. E agora é outra catástrofe muito grande. Eu nunca vi tanto avião no ar soltando bomba em cima
da cidade, das crianças e dos velhos. Nunca vi. Nunca vi tanto avião no ar soltando bomba como agora. O que é que nós melhoramos, gente? Continuamos matando tudo que tem pela frente, poluindo os rios, matando as florestas, derrubando sem piedade. Como nós temos ainda muito animalizado, na verdade. O 6º mandamento é não cometer adultério. Nunca se cometeu tanto adultério como hoje. Nunca. 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 Porque se você deixar da mulher e pegar outra, você está cometendo adultério, segundo as Escrituras. Então veja que é muita responsabilidade. E o adultério não é só carnal. Se fosse só carnal ainda era fácil. Mas tudo que você tira da ciência está adulterando. Uma gasolina que você mistura um produto está adulterando. 1 quilo que você vende por 900 gramas está adulterando. Se Jesus estivesse entre nós, ia falar, ô raça de adultos, até quando ficarei convosco? Está louco, embora. Porque nós somos duros de coração. Esse é o 7º, não roubarás. Nunca você roubou tanto. É difícil ter um segmento hoje na terra que não tem maracutaia, não tem roubo. Difícil. Todos segmentos. Todos. Eu acho que não sobra nenhum. Nem religioso, mais difícil ainda, nada. Tudo é ganância. O 8º mandamento é não julgar o próximo. Faça para ele o que eu queria que ele fizesse, não julgar teu próximo. E o 8º mandamento é não cobiçar os cônjuges de vosso próximo. Eu desejar a mulher das pessoas, a mulher desejar o homem da pessoa, ele está cometendo adultério pelo pensamento. Já se materializou. É a mesma coisa que você não mata fisicamente, mas você deseja matar. Ou seja, já cometeu crime, já está registrado dentro do teu eu aí. Você vai ter que dar conta. Já está a fonte que gerou já está materializada dentro de nós, pelo pensamento. Porque não pecamos só pelos atos, pecamos muito mais pelo pensamento do que pelos atos. Isso é a verdade. E o 10º mandamento é não desejar as coisas que não é nossa. O cara comprou um carro novo, ô miserável, está roubando, já comprou um carro novo e fica desejando tudo e a todos. Também é o 10º mandamento. Então você veja como os mandamentos de Deus são... E veja o que os Espíritos falam sobre os mandamentos. O Espírito Superior, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu quem é espírita não pode dizer que não conhece. Pelo amor de Deus, sabe que o espírita não leu esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Que ficam negando os mandamentos? Então ele não lê, então ele não acredita também, né? Vamos lá. Diz os Espíritos Superiores, esse mandamento é de todos os tempos, de todos os países. Por isso, são leis divinas. Todas as outras foram leis que Moisés criou e se modificará com o tempo. Mas a lei de Deus é perpétua. Eu estou abreviando bastante porque não dá tempo, né? Então nós vamos... Tem duas chaves aqui para nós entendermos, duas chaves. Se nós entendêssemos esses 2 pontos, nós vamos entender muita coisa, muita coisa. Então os mandamentos sabemos que não tem jeito. Os mandamentos, diz que guardar o sábado, nós adquirimos um símbolo. E o símbolo é uma patente. Você sabe que no exército tem muita patente, aí na tua profissão, né, também. Cada categoria tem uma patente, né, de acordo vai crescendo, né. Quem guarda o sábado tem uma patente. Ele pode ir embora, porque ele tem uma patente de superioridade. E quem não tem, não tem como chegar nesses mundos ditosos. É difícil, não chega, não passa nas barreiras vibratórias, porque nós não temos, somos muito ignorantes e praticamos ainda muitas coisas ruins, né? Vamos lá. Aqui nós vamos ver aqui essa parte aqui, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e versículo 17 e 18, que está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Veja que coisa bonita aqui. Diz assim, nos últimos tempos, que nós estamos agora, entrando na transição dos últimos tempos na Terra. Isso que é importante nós sabermos. Diz assim, nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso é mediunidade, todos. Nossos filhos têm mediunidade, os adolescentes têm mediunidade, os velhos têm mediunidade, os intelectuais têm mediunidade, os analfabetos têm mediunidade. A mediunidade está em toda a terra, em todas as pessoas. Mediunidade é lei da natureza, está em todos, só que em diferente grau. Essa mediunidade, mas está em todos. Quem tem pouco hoje vai ter amanhã, e vai desenvolver também. Veja bem, e nesses últimos tempos, Deus vai difundir esse em todas as carnes, toda a humanidade vai receber os Espíritos, todos. Que coisa mais bonita, cara. Nós temos experiência na casa, né? Há muitos anos. Veja bem, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz assim: os Espíritos influenciam em vossas vidas muito mais que imaginais. De extraordinários são eles que vós governam. Só o primeiro passo é teu, o resto é tudo influenciado pelos Espíritos. Olha que coisa mais interessante. Os Espíritos são uma multidão inumerável de trabalhador no mundo espiritual, a nosso benefício. Todas as boas novas vêm de lá, não é? Os Espíritos são a força da natureza que age sobre nós. Então vamos lá para dar tempo. Vamos lá. Sobre toda a carne, vossos filhos está. E ela não provém de nenhum culto especial. A doutrina espírita não é uma religião. Não vem de nenhum culto de homem na Terra. Vejamos bem como é profundo. É a terceira revelação da lei da Terra. Veja bem. Não provém de nenhum culto especial a fim de servir um dia todos. Do ponto de ligação, não são Espírito Santo. Não são Espírito Santo, mas os espíritos familiares, toda a humanidade tem talento, tem o dom de Deus a cada um. A humanidade tem todos os seres humanos, todos os homens são médios, e os espíritos também, mais do que nós, tá. Veja que coisa mais bonita aqui. Então, é tão importante essa revelação dos espíritos, tão importante para nós. Onde que mora o Espírito Santo de Deus? Mora dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quem falou isso foi o Paulo, o apóstolo Paulo. O nosso templo é o templo do Espírito, porque não é Espírito Santo hoje, mas vai ser no futuro. Está habitando hoje, vai ser o santo e o anjo no futuro. Por isso que está aqui já caminhando, pegando um corpo e deixando outro, e evoluindo sempre, né? Então vamos lá. Introdução do Livro dos Espíritos. Olha que coisa mais linda. Do Livro Espírito, não, do Evangelho segundo o Espírito. Estou falando no Evangelho hoje, segundo o Espiritismo. A universalidade dos ensinos dos Espíritos. O ensino dos Espíritos é universal. Para os muçulmanos, para os japoneses, para os americanos, para a raça amarela, a raça vermelha, a raça negra. É universal essa doutrina. Não tem nenhum homem que é criador. Nem Kardec foi criador. Kardec foi codificador da doutrina dos espíritos superiores, que vieram para o interior dos médios, e ele codificou. Isso nós temos que entender. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu os espíritos de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte. Sabe quando diz que vem a doutrina, quando vai chegar um tempo, é que nem um relâmpago que vai de um polo a outro do planeta Terra? O que pode chegar num polo a outro, nos quatro cantos da Terra, como relâmpago, se não é a mediunidade? E nós vamos ver por quê. É os espíritos que estão falando, não é o Leandro, é os espíritos. Quando milhões de criaturas ouve a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um, para todos. Veja bem, os espíritos cuja atuação atinge a todos. Atinge todos os espíritos, e o qual ninguém pode atingir. Os espíritos vêm trazer a mensagem, nós não podemos atingir eles.
Nós não temos capacidade para atingir um espírito. Ele vem e fala a verdade. E não cobra nada. E dentro dos lares. Todos lá da terra vai ter... Toda a família da terra vai ter um médio dentro da casa. Todos. Toda a raça. Daí não tem como negar. Vê os próprios familiares, meu amigo, não faça isso que você está fazendo porque eu estou sofrendo hoje porque eu fiz isso. Os mandamentos da lei de Deus tem que cumpri-lo. Quem vai falar isso para nós são os espíritos. Que vai falar, não faça isso. Os mandamentos, vocês estão observando? Mas não é só para o Brasil, é para o planeta, porque não é religião, não é seita, não é sociedade. Isso aqui é uma lei de Deus trazida pelos Espíritos para todas as famílias da Terra. O que é mais rápido do que isso? Não existe. Milhões de médios falando um tempo em todos os países. É muito rápido. Os Espíritos cuja atuação atinge a todos e a ninguém pode atingir eles. São, pois, os próprios Espíritos que fazem a propaganda com auxílio de número de milhões de médios. Ora, se todos nós somos médios, por que não podemos trabalhar quando chegar o momento? Porque essas novas gerações já vêm com mais sensibilidade orgânica. Então, eles têm mais facilidade de entrar nesses dois mundos para trazer as verdades. Eles vão trazer as verdades, por intermédio dos médios da Terra. Por isso que é rápido. Veja bem. O Espiritismo não tem nacionalidade. Nós não temos nacionalidade na nossa doutrina. É universal, é transcendental. É para o planeta Terra e para os outros também. É tudo transcendental. Tudo é leis de Deus que funciona na sua íntegra. Veja bem, não tem nacionalidade e não parte de nenhum culto. Não parte de nenhuma religião, nenhum culto existente. Nenhuma classe social. Ou impõe. Nenhuma capacidade de impor. Visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos do além-túmulo. Não é certo? Qualquer família pode receber de lá, porque tem médium dentro da casa, que vai desenvolvendo esse tempo. Por isso que vai ser rápido. Vamos lá. Veja bem. Chega ao conhecimento de todos. Milhares de vozes fazem tudo bem. Já li aqui. Então lá, vamos lá. A lei natural. Veja bem, simultaneamente em todo o recanto do planeta, simultaneamente. Veja que não é o relâmpago que está funcionando. Se é simultaneamente em todo o planeta, é que nem o relâmpago. Simultaneamente atinge todos. Rápido, não é? Vamos lá. Do planeta. Proclamado os mesmos princípios das leis naturais. O que é as leis naturais? As leis de Deus. É as leis morais. É as leis divinas. A lei natural. A fim de não haja desertado. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Jesus não falou que o evangelho tem que ser pregado em toda a terra? Agora os Espíritos não falam mais isso, não. O evangelho tem que ser praticado em toda a terra. Aí é diferente. Porque do jeito que estão pregando aí, não vai dar. Mas tem que praticá-lo. Está quase no fim. Eu já vou encerrar aqui, porque tem outra passagem muito bonita aqui. Então, vamos lá. Por essas palavras o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último ponto, que Jesus disse lá em Mateus. Último ponto. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral na terra. A lei de Deus tivesse cumprimento integral na terra. Isso que fosse praticado na terra inteira, com toda a sua pureza, os 10 mandamentos, toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Veja bem, efetivamente, de que serviria haver sido promulgado essa lei se ela constituísse privilégio de alguns homens ou de um único povo lá de Israel, desse tamanhinho, e que nunca cumpriram os mandamentos da lei de Deus. Israel nunca cumpriu os mandamentos de Deus, nunca. Nunca. De prova que eles mataram o próprio Cristo, que é o 5º mandamento. Que mandamento que estavam guardando? Crucificaram Jesus, matavam os profetas e os discípulos de Jesus, continuam matando até hoje, criança, velho, tudo pela frente, os vizinhos. Que mandamento que estão guardando? Ele nem conhece Jesus, porque ele nem aceita o Jesus lá hoje. Eles estão esperando outro Jesus.
que não chegou ainda. Veja bem, a primeira revelação teve em Moisés sua personificação. A segunda, no Cristo. A terceira, não tem nenhum indivíduo algum. Não tem nenhum indivíduo algum. As duas primeiras foi individual, Moisés e o Cristo. A terceira é coletiva, gente. Essa não para mais. Essa vai continuar sempre, nunca mais. Morrem os médios, nascem outros, e vai dobrando, e vai crescendo, e vai multiplicando os números dos médios, e os Espíritos trabalhando conosco. Diz que os mandamentos são um farol de Deus, que vai clarear os caminhos que nós temos que percorrer para chegar no reino angelical. Diz que se a imprensa fosse divulgar a doutrina do Cristo pela imprensa, ia levar séculos e séculos para chegar em todos os cantos da terra. E quando chegar, nem acredito. Mas quando os Espíritos falam diretamente da família, o muçulmano vem a família dos muçulmanos falar para eles. O japonês vem o Espírito japonês falar para eles. O americano a mesma coisa. Todos os países vão falar o mesmo idioma, na mesma língua. As grandezas de Deus, que são os mandamentos, a reencarnação e tantas outras virtudes, os mundos habitados, né? Aí comunicando os espíritos, que já não pode negar porque já está dentro da casa mesmo, as comunicações, como é que vai negar, né? Então, esse evangelho de hoje, que eu trabalhei no evangelho, é muito importante nós sabermos, gente. É muito importante. E diz mais, aquele que negar um desses mandamentos é o último a chegar no reino dos céus. Aqueles que não praticarem esses mandamentos é o último a chegar lá. É o mínimo no reino dos céus. Mas aqueles que observar, pregar e observar, são grandes no reino dos céus. Tá. Que Deus nos abençoe. Eu fico muito feliz de poder passar algumas mensagens. E quem tiver dúvida, pega o Evangelho, as Escrituras, está tudo lá onde eu falei. Que Deus nos abençoe. E no próximo Evangelho eu vou falar dos mandamentos de novo, dentro do livro dos Espíritos e dentro da obra espírita. Emmanuel, André Luiz e todos os outros. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui ainda em pé, né, com 70 e poucos anos, né? Cheio ainda de vontade, né, de espalhar essa boa semente do Cristo que vai germinar nos corações, tenho certeza. Um demora mais, outro demora menos, mas todos vai germinar, que é a lei de Deus, que é a lei da evolução e do progresso. Muita paz, que Deus abençoe a todos.